Há momentos em que a vida parece um enigma. Você sente que já fez de tudo. Rezou, mentalizou, pediu ao universo, mas a realidade não se move. É como se houvesse uma barreira invisível entre o que você deseja e o que você vive. E nesse silêncio cresce a dúvida. Será que o universo me ouve? Será que algo em mim está bloqueando o fluxo da criação? Quero que você saiba, você não está sozinho nesse sentimento. Muitos carregam esse peso secreto, acreditando que estão quebrados ou que perderam a conexão com o divino. Mas não é isso. Você não está quebrado. Está em transformação. Toda cura começa com a aceitação do que dói. E é justamente essa dor que pode se tornar o portal para o despertar. Dr. Bruce Lipton, biólogo celular, mostrou ao mundo que nossas células respondem às mensagens que damos a elas. O seu corpo responde a cada pensamento que você escolhe. Sua biologia escuta a frequência da sua espiritualidade. O que isso significa? Que a forma como você se comunica consigo mesmo, com os outros e com o universo molda o campo energético ao seu redor. Tudo é energia, tudo vibra. Você vive imerso em um campo vibracional e, consciente ou não, influencia esse campo a cada instante. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio, cada intenção, tudo emite ondas que retornam a você como experiências. Por isso, quero te fazer uma pergunta que pode abrir uma porta dentro de você. E se a única coisa que separa você da sua realidade, dos seus sonhos, fosse o que você diz? Essa não é apenas uma questão de palavras soltas ao vento. É sobre como sua comunicação se entrelaça com suas crenças, suas emoções e suas ações. É sobre perceber que a realidade não responde apenas ao que você deseja, mas ao que você emana. Aqui começa a nossa jornada. Uma jornada de retorno ao poder criador da palavra, da vibração e da consciência. Hoje, você vai lembrar que cada frase é uma semente, cada pensamento é uma frequência e cada gesto é um decreto silencioso. O universo não está em silêncio. Ele está esperando o momento em que sua voz, sua alma e sua intenção se alinhem. E quando isso acontece, a realidade não apenas escuta, ela responde. Tudo o que você manifesta nasce de uma vibração que é só sua. Essa vibração não é um acaso, mas uma assinatura invisível que você emite ao universo a cada segundo. Ela é formada por 4 pilares fundamentais: suas crenças, suas emoções, sua comunicação e suas ações. Suas crenças são como raízes subterrâneas. Elas sustentam ou limitam o que floresce em sua vida. Muitas vezes você acredita que deseja algo, mas carrega no fundo da mente frases antigas, como "não mereço", "é difícil", "não é para mim". Essas raízes escondidas moldam o campo de possibilidades sem que você perceba. Bruce Lipton nos lembra que a mente subconsciente, alimentada por crenças repetidas desde a infância, é quem realmente dirige 95% da sua vida. Quando essas crenças são de escassez ou de medo, sua vibração se fecha e o universo apenas devolve esse eco. Suas emoções são o combustível que colore e intensifica cada pensamento. Emoções elevadas, como gratidão, amor e confiança, expandem o campo energético ao seu redor. Emoções densas, como raiva, dúvida ou ressentimento, criam nuvens que distorcem a clareza do sinal que você envia. Joe Dispenza explica que emoção é energia em movimento e quando você sente profundamente algo, está literalmente programando seu corpo para viver essa realidade. Sua comunicação é a ponte entre o invisível e o visível. O que você diz para si mesmo, para os outros e para o universo
se transforma em vibração que modela a matéria. Uma palavra carregada de crença e emoção tem o poder de abrir ou fechar portas invisíveis. É como se cada frase fosse um código que o universo lê e responde. E, finalmente, suas ações. Elas são o corpo do seu campo vibracional. Não basta pensar ou sentir, é preciso que sua conduta esteja em coerência com aquilo que deseja. Se você fala em abundância, mas vive em atitudes de escassez, cria um curto-circuito vibracional. Quando, porém, palavra, emoção e gesto caminham juntos, o campo se fortalece e a vida começa a fluir em sincronicidades. Esses 4 pilares formam o que chamamos de assinatura vibracional. É isso que você emite, é isso que retorna. O universo não negocia com intenções fragmentadas. Ele responde à totalidade da sua vibração. E quanto mais esses pilares se alinham, mais a sua realidade se reorganiza em harmonia com o que sua alma deseja viver. Entre os 4 pilares que moldam sua assinatura vibracional, há um que quase sempre é negligenciado: a comunicação. Ela é a chave que abre a porta da realidade desejada. Imagine uma porta pesada, difícil de mover, que guarda atrás de si a vida que você sonha viver. Essa porta não se abre com força bruta, mas com a chave certa. E essa chave é a forma como você se comunica. A comunicação não é apenas o que você fala. Ela é muito mais ampla, complexa e sutil. Pesquisas revelam que apenas 7% da comunicação é verbal, feita de palavras. Outros 38% vêm do tom de voz e 55% da linguagem corporal, da postura, da expressão, do silêncio que acompanha as suas frases. Isso significa que mesmo quando suas palavras dizem algo, sua energia pode estar emitindo outra mensagem. Perceba como isso se traduz em sua vida. Você pode afirmar "eu estou bem", mas seu tom carregado de tristeza revela outra verdade. Você pode declarar "eu consigo", mas seu corpo curvado e inseguro comunica ao universo que não acredita. A comunicação é uma vibração que atravessa palavras e vai direto ao campo energético. Cada detalhe comunica. Sua respiração, seu olhar, o modo como você se coloca diante dos outros e de si mesmo. A comunicação não é apenas um ato social, mas uma frequência que ressoa no campo quântico. Quando ela se alinha às suas crenças, emoções e ações, a realidade responde em coerência. Mas quando há ruído, quando palavras, tom e postura contradizem o que você deseja, a manifestação se dispersa. É por isso que a comunicação é um pilar esquecido com poder gigante. Ela é o fio que conecta o invisível ao visível, a intenção à criação, o desejo à materialização. E quando você aprende a compreender sua comunicação como energia, percebe que cada palavra, cada gesto e cada silêncio são decretos que moldam o campo da sua vida. A comunicação é uma força que nunca cessa. Mesmo em silêncio, estamos comunicando algo. Essa energia se manifesta em 3 dimensões principais: a comunicação interpessoal, a comunicação intrapessoal e a comunicação com o campo, que muitos chamam de universo, fonte ou Deus. A comunicação interpessoal é o modo como nos expressamos diante dos outros. Ela vai além das palavras e cria vínculos ou barreiras em nossas relações. Um olhar de acolhimento pode abrir caminhos que nenhuma frase conseguiria. Já um gesto impaciente pode fechar portas, mesmo quando as palavras tentam dizer o contrário. O universo observa essa coerência vibracional, porque aquilo que você oferece ao outro é também o que emana de você.
Quando os ruídos são reconhecidos, surge a oportunidade de realinhar a comunicação e recuperar a clareza da vibração. Esse alinhamento é como sintonizar uma estação de rádio. Quanto mais precisa for a frequência, mais limpo é o som. No campo da manifestação, essa precisão acontece quando você se conecta internamente ao resultado antes mesmo de expressá-lo. A visualização é a primeira ponte. Ao imaginar com riqueza de detalhes a cena que deseja viver, você começa a enviar sinais ao seu corpo e ao universo de que essa realidade já existe. Bruce Lipton explica que o subconsciente não distingue entre o que é vivido e o que é intensamente sentido. Quando você sente como se já estivesse vivendo, suas células recebem a mensagem de que esse estado é real. A comunicação intrapessoal é a mais íntima. É o diálogo que você mantém com sua própria mente e coração. São as frases silenciosas que repetem sem que ninguém escute. Eu não sou capaz. Não mereço. Vai dar errado. Essa voz interna, se carregada de crítica e medo, enfraquece sua vibração e contamina suas escolhas. Mas quando essa voz se torna um espaço de incentivo, compaixão e clareza, ela transforma a forma como você caminha pelo mundo. E há ainda a comunicação com o campo. Essa é a mais sutil e, ao mesmo tempo, a mais poderosa. Ela acontece quando sua energia conversa com a energia do todo. Não se trata de palavras ditas, mas da frequência que você sustenta. É um diálogo invisível, feito de intenção, emoção e presença. É nesse espaço que suas preces, visualizações e gratidão encontram ressonância. Essas 3 dimensões da comunicação estão sempre ativas. Não há como desligá-las. Quando existe ruído em qualquer uma delas, com os outros, consigo mesmo ou com o universo, sua manifestação perde força, como uma música que chega distorcida. Quando, porém, as 3 se alinham em coerência, você se torna um transmissor claro, e o campo responde com sincronicidades que parecem milagres, mas são apenas o reflexo da sua harmonia interior. Se a comunicação é a chave que abre portas, os ruídos são as distorções que impedem a chave de girar. Ruído é tudo aquilo que bloqueia, contradiz ou enfraquece a mensagem que você envia ao universo. São pequenas rachaduras na sua frequência que se acumulam até criar um curto-circuito vibracional. No nível interpessoal, esses ruídos aparecem em ambientes barulhentos, em uma postura fechada, em um tom incoerente com a intenção. Não são apenas detalhes sociais, mas sinais energéticos que comunicam desalinhamento. Muitas vezes, crenças silenciosas reforçam esse ruído. E se rirem de mim? Não tenho vocabulário suficiente. Essas frases escondidas sabotam a clareza da sua missão. No nível intrapessoal, o ruído se torna ainda mais profundo. É a voz interna crítica que repete: você nunca consegue. Isso não é para você. Essa conversa silenciosa cria uma poluição vibracional inconsciente. Mesmo quando você tenta afirmar algo positivo, o campo sente a incoerência entre a palavra e a emoção que vibra por trás dela. E quando falamos da comunicação com o campo, os ruídos se manifestam como dúvida, impaciência e contradição. Será que funciona? Interrompe o fluxo. Por que ainda não veio? Comunica desconfiança. Quero abundância, mas tudo está caro. Envia sinais contraditórios que confundem o universo. A ausência de gratidão reforça ainda mais esse ruído,
porque emite uma mensagem de escassez em vez de reconhecimento. Esses ruídos, somados, funcionam como pequenos desvios de energia que tiram você do centro. Eles criam interferências no seu campo vibracional, como uma estação de rádio fora de sintonia. O resultado é um universo que não pode responder com clareza, porque recebe sinais fragmentados. Compreender os ruídos não é se culpar por eles, mas perceber que eles são curtos-circuitos que podem ser reconhecidos, acolhidos e suavizados. E é no silêncio da consciência que a frequência volta a se alinhar. Mas o alinhamento não se limita à mente. O corpo precisa acompanhar a mensagem. A sua postura é uma antena. Um corpo ereto, uma respiração calma e um olhar presente comunicam força e coerência. Até mesmo a forma como você se veste e se apresenta transmite sinais que reforçam ou enfraquecem a vibração. O tom de voz é igualmente poderoso, pois carrega não apenas som, mas energia emocional. Esse alinhamento é especialmente visível em situações que exigem presença. Uma entrevista de emprego, por exemplo, não depende apenas de competências técnicas, mas da vibração transmitida em cada gesto. Um encontro amoroso não se sustenta apenas em palavras doces, mas na energia que se irradia do corpo e da emoção. Uma apresentação importante não é marcada apenas pelo conteúdo, mas pela confiança vibracional que envolve cada frase. Quando você cria o hábito de alinhar a mente, corpo e emoção antes de qualquer interação, transforma cada momento em um portal de manifestação. Não se trata de um esforço forçado, mas de um estado natural que nasce do reconhecimento. O universo responde ao que você é, não apenas ao que você diz. E quando você se coloca inteiro em coerência com o resultado desejado, a realidade começa a se reorganizar em torno dessa vibração. Há palavras que atravessam séculos carregando mistérios. Uma delas é abracadabra. Muitos a conhecem apenas como um termo ligado à magia, mas sua origem aramaica revela algo profundo. Eu crio conforme falo. Essa frase encerra um princípio universal. A palavra é criadora. Toda vez que você fala, não está apenas descrevendo uma realidade, está decretando como o campo energético ao seu redor se organiza. Frases repetidas com frequência se tornam trilhas no cérebro, caminhos neurais que moldam pensamentos automáticos. Essas mesmas frases se transformam em vibrações que o universo lê como comandos. Observe a força contida em expressões simples. Quando alguém repete, "eu sempre me atraso", está programando seu corpo e sua energia para manifestar atrasos constantes. Quando alguém afirma, "eu sou ruim com dinheiro", está reforçando em si um estado de escassez. Essas palavras não são apenas sons, mas frequências que reverberam na mente, no corpo e no campo quântico. Neville Goddard dizia que a imaginação, quando unida à palavra, é a força mais poderosa de criação. Cada vez que você declara algo com convicção, está unindo intenção, emoção e vibração em um só ponto. É como lançar sementes invisíveis que, cedo ou tarde, brotam em forma de experiência concreta. A consciência sobre o que se diz não é um exercício moral, mas um ato de alinhamento. Ao perceber o peso de suas frases cotidianas, você começa a notar que cada palavra é uma escolha vibracional. E quando essa escolha nasce de um lugar de clareza, fé e coerência, ela não apenas descreve a vida,
mas cria a vida. Muito antes de a ciência investigar frequências e vibrações, textos antigos já apontavam para a força criadora da palavra. A própria referência bíblica diz: "No princípio era o Verbo". Isso significa que antes da forma, antes da matéria, havia som, havia palavra, havia intenção expressa em vibração. A comunicação é, portanto, o mecanismo divino que dá início à criação. É o fio invisível que conecta o invisível ao visível. Quando você fala, não está apenas emitindo ondas sonoras, mas despertando forças que organizam a realidade. A palavra é uma semente que, lançada no campo energético, começa a se multiplicar até tomar forma no mundo físico. Se somos feitos à imagem e semelhança da fonte, isso significa que também herdamos a capacidade de criar com o verbo. Cada frase, cada afirmação, cada silêncio carregado de sentido é um reflexo desse poder. O verbo não apenas descreve o mundo, ele o molda. Não apenas narra os acontecimentos, mas os convoca. A questão que surge é simples e profunda. Você está criando com consciência ou vive no piloto automático? Quando as palavras são escolhidas sem atenção, quando repetem velhas crenças e medos, a realidade que se manifesta é apenas um reflexo dessas repetições. Mas quando o verbo nasce de clareza, gratidão e fé, ele se torna um canal puro de manifestação. O verbo é força criadora porque une pensamento, emoção e intenção em uma só vibração. Ele carrega em si a essência da vida que se quer gerar. E assim, cada palavra dita se torna uma centelha capaz de abrir caminhos ou de limitar possibilidades. Reconhecer isso é lembrar que o poder da criação sempre esteve dentro de você, esperando ser usado com consciência. As palavras não nascem apenas dos lábios. Elas brotam da alma. Por trás de cada frase, existe uma energia silenciosa que revela crenças, intenções e estados emocionais. É por isso que duas pessoas podem dizer exatamente as mesmas palavras, como "eu consigo", mas apenas uma delas manifesta o resultado. O universo não responde à boca. Ele responde à coerência vibracional que vem de dentro. A energia não mente. Se alguém afirma confiança, mas vibra medo, a frequência que se projeta é a do medo. Se alguém fala em abundância, mas carrega ressentimento e dúvida, a mensagem que o campo recebe é de escassez. A comunicação verdadeira não está apenas no som da voz, mas no alinhamento entre palavra, emoção, intenção e ação. Esse alinhamento cria uma força magnética. Quando sua boca fala o que o coração acredita, quando a mente sustenta o que o corpo expressa, quando a intenção se torna gesto concreto, você alcança a coerência. E a coerência é o estado mais poderoso para manifestar. Joe Dispenza ensina que o campo quântico responde a quem você é em essência, não ao que você deseja de forma superficial. Isso significa que, ao alinhar palavra e alma, você se torna um transmissor claro. Sua vibração deixa de ser fragmentada e passa a emitir um único sinal: presença, verdade e magnetismo. Assim, cada frase deixa de ser apenas som e passa a ser decreto. Cada gesto deixa de ser automático e passa a ser presença. E cada intenção, quando sustentada pela alma inteira, se transforma em realidade. Porque no fim, não é a boca que cria, é a alma que fala através dela. A palavra não é apenas um instrumento de expressão, mas um decreto que molda o campo da sua vida. Cada frase, cada silêncio, cada intenção que se manifesta através de você é uma ordem que o universo escuta.
Ele não responde ao que você deseja de maneira vaga, mas ao que você emana com clareza. Perceba que as palavras não descrevem apenas sua realidade. Elas a constroem, tijolo por tijolo, vibração por vibração. Quando você diz algo repetidamente, não está apenas contando uma história, está criando uma frequência que atrai experiências compatíveis. O universo, como um espelho silencioso, reflete de volta aquilo que você projeta. Por isso, antes de pedir ao universo, alinhe sua vibração. Antes de falar, alinhe sua alma. Antes de agir, alinhe sua intenção. É nesse alinhamento que nasce a coerência, e a coerência que sustenta a manifestação. A comunicação é a arte de criar conscientemente. É a ponte entre você e o campo infinito de possibilidades. É o sopro invisível que transforma o pensamento em forma, o desejo em experiência, a fé em realidade. Quando suas crenças, emoções, palavras e ações vibram em harmonia, você deixa de ser alguém que espera e passa a ser alguém que cria. Você lembra que o universo não está distante, mas responde em cada instante à energia que você sustenta. E nesse instante, uma verdade silenciosa se revela. Você não está quebrado. Está em transformação. A cada palavra, a cada escolha, a cada vibração, você escreve a realidade que deseja viver. O universo não é surdo às suas preces. Ele é sensível à sua frequência. E quando sua comunicação nasce da alma, a realidade age a seu favor e se torna sua. Essa foi a mensagem de hoje para você. Obrigado por assistir. E não esqueça de conferir se já está inscrito no nosso canal. Como de costume, meu nome é Tiago e essa foi a minha contribuição para a sua jornada rumo à sua melhor versão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.